colocar de pé, em nome de Jesus Cristo. Vamos dar início a esse culto, agradecendo ao nosso Senhor pela oportunidade de estarmos na Casa Veiga. Peço convido os irmãos a fechar os olhos, a dobrar nossas pontes. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, é com alegria no coração que estamos aqui, Pai. Primeiramente, Pai, para agradecer ao Senhor, Pai. Agradecer a oportunidade, Pai, de estarmos na Tua casa, Senhor. Agradecermos, Senhor, a chance que o Senhor nos dá, Pai, de buscarmos o arrependimento, Pai, por aquilo que nós tenhamos feito no dia de hoje, Pai. E que nós tenhamos feito, Senhor, com a nossa vida, Pai, que vem desagradar a Ti, Senhor. Pedimos que o Senhor possa, Pai, nos perdoar, Senhor. Que cada um de nós possa, sim, confessar os nossos pecados, Pai. Não de uma maneira geral, Senhor, mas confessar aquele pecado, Senhor, que tenha desagradado a Ti, Senhor. Que tenha incomodado, Senhor, as nossas vidas e até, Senhor, tenha atrapalhado nós estarmos na Tua casa, Pai. Que possamos confessar, Senhor, verdadeiramente, Pai, pois este é o lugar correto, Pai, onde nós possamos quebrantar os nossos corações, Pai, onde nós possamos, Pai, entregarmos as nossas vidas a Ti, Senhor. Estamos aqui, Pai, e Te agradecemos pela oportunidade, Pai. Pai amado, bendito e santo, Senhor, todos nós, Pai, que estamos aqui, temos sim motivos para Te agradecer, Senhor, porque se subimos à Tua casa, Pai, mais uma vez vencemos o inimigo, Pai. Mais uma vez, Senhor, estamos aqui, Senhor, para glorificar e exaltar o Teu santo nome, Pai. Que o Senhor possa receber a adoração, Pai, receber o louvor, Pai, que é digno a Ti, Senhor. Que possamos entregar o nosso melhor para o Senhor, Pai. Que não possamos, Pai, aqui, Senhor, nos fazermos de envergonhados, Pai. Mas que sim, Pai, possamos dar aquilo, Pai, que o Senhor merece, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, receba a adoração, Pai. Receba o louvor dos Teus filhos, Pai. Que possamos sim usar os nossos lábios, Pai, para exaltar o Teu santo nome, Pai. Que possamos sim, Pai, deixar a timidez de lado, Pai. Porque no mundo, Senhor, muitos de nós não somos tímidos, Pai. Mas ao chegar na Tua casa, Senhor, a timidez toma conta de nossas vidas, Pai. E nós repreendemos isso em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que o Senhor nos dê ousadia através da Tua palavra, Pai. Que o Senhor derrame o Teu poder sobre a Tua igreja, Senhor. Que saiamos daqui, Senhor, revestidos, Senhor, da Tua presença, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, capacita os levitas, Pai. Que eles possam sim, Pai, dar início a este culto com os louvores, Pai. Eles que vêm na direção do Espírito Santo, Pai. Que são capacitados pelo Senhor, Senhor, para fazer a Tua obra, Pai. Não estão aqui para agradar aos homens, Pai. E não para enriquecer seus próprios nomes, Pai. Mas sim, Senhor, para exaltar e adorar a Ti, Pai. Como verdadeiros adoradores, Senhor. Que a Tua igreja, Pai, possa Te adorar, Senhor. Que a Tua igreja possa exaltar o Teu santo nome, Pai. Que possamos ser uma igreja avivada, Pai. Que possamos ser uma igreja, Senhor, que está aqui para receber de Ti, Pai, a Tua palavra, o Teu alimento, Senhor. Que os nossos ouvidos estejam atentos à Tua palavra, Senhor. Para isso, Pai, pedimos que o Senhor esvazie o eu de nós, Pai. Que tudo aquilo que atrapalha fazer a Tua obra, Senhor, as coisas do mundo, Pai, as coisas do amanhã, do porvir, Senhor, que sejam tiradas de lado, Pai. Porque o que vale é estarmos na Tua presença, Senhor. O que vale é o momento que estamos aqui passando na Tua casa, Senhor. E que não seja apenas um momento, Pai, mas que possamos levar isso para as nossas vidas, Pai, no nosso dia a dia, Senhor. Ah, Senhor, nós pedimos, Pai, venha despertar a Tua igreja, Senhor. Que possamos estar com os ouvidos voltados para Ti, Senhor. Que a nossa atenção esteja voltada para o Teu altar, Senhor. Que nós estejamos aqui buscando verdadeiramente a Tua palavra, Senhor. Buscando verdadeiramente o Teu alimento, Senhor, a Tua presença em nossas vidas, Pai. Que não seja apenas, Senhor, uma passagem pela Tua casa, Senhor, mas seja um momento de despertar, Senhor. Seja um momento de obediência à Tua palavra, Senhor. Um momento de agradecer a Tua presença em nossas vidas, Pai. Porque o Senhor tem guardado a Tua igreja, Senhor. O Senhor tem guardado aqueles que o Senhor separou para Ti, Pai. E somos sim filhos separados pelo Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa também as crianças, Pai. Que elas possam receber a Tua palavra, Senhor. Que elas possam também, Senhor, na direção do Espírito Santo, Pai, serem sim, Pai, instruídas, Pai, através da Tua presença, Pai. E para isso o Senhor separou as professoras, Pai. Que elas tenham sim a direção do Espírito Santo, Pai. Que elas possam fazer a Tua vontade, Senhor. E levar a palavra de uma maneira, Senhor, que chegue ao entendimento dos pequeninos, Pai. Ah, Senhor, bendito e santo, Pai. Muitas famílias estão aqui hoje, graças, Senhor, a essa pregação que é levada às crianças, Pai. E nós sabemos que muito ainda tem por ser feito, Pai. Para isso capacita, Pai. Derrama a Tua unção, Pai. Derrama a Tua capacitação sobre a vida de cada um, Senhor. Que possamos fazer a Tua obra, Senhor. Que possamos atender a Tua vontade, Senhor. Não estamos aqui, Senhor, para atender as nossas necessidades, Pai. Mas sim para fazer a Tua vontade, Senhor.
Em nome de Jesus Cristo, Pai, venha falar conosco, Senhor. Nos prepara para receber a Tua palavra, Senhor. Que o nosso coração esteja voltado para Ti, Senhor. Que o nosso entendimento, Senhor, seja deixado de lado, Pai. Para que o entendimento que vem do céu, Pai, venha sobre as nossas vidas, Pai. Nós não estamos aqui, Senhor, pela sabedoria do homem, Pai, mas sim para receber aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, Pai. Fala conosco, Senhor. Fala conosco grandemente, Pai, pois sabemos que sairemos daqui diferente de como entramos, Pai. Sairemos daqui revestidos do Teu poder, Pai. Sairemos daqui cheios da Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós também pedimos, Senhor, que o Senhor possa abençoar o caminho daqueles que estão por vir, Pai. Daqueles que estão ainda, Senhor, chegando à Tua casa, Pai. Abençoa cada um deles, Senhor. Que não haja impedimento, Senhor. Que não haja pedra de tropeço, Senhor. Mas que eles possam chegar na Tua casa, Senhor, rendendo glórias, aleluias ao Teu nome, Senhor. Estejam, sim, Pai, sedentos da Tua palavra, Pai, com fome do alimento que vem do céu, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, faz a Tua obra, Senhor. Faz a Tua vontade em nossas vidas, Pai. Pois assim nós oramos, Pai. Pedimos e desde já te agradecemos. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei.
Abra no livro de João, capítulo de número 15. Livro de João, o quarto livro do Novo Testamento. Livro de João, capítulo de número 15. Glória a Deus. A partir do versículo de número 12. João, capítulo 15, a partir do versículo 12. A palavra de Deus, irmãos, ela diz assim: o próprio Jesus assim ordenando aos discípulos: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois os meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedistes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amém? Fecha os teus olhos. Nosso Deus e Pai, a Tua palavra ela aqui foi lida, e pelo Seu poder e graça, meu Deus, e misericórdia, fala aqui com nossos corações. Fala, Senhor, pois nós precisamos Te ouvir, ó Pai. Fala, ó Deus, pois é a Tua presença que assim, meu Pai amado, tem nos sustentado. Ah, Espírito Santo, que a Tua palavra ela não venha trazer nenhuma confusão e nenhuma dúvida, mas que venha trazer aqui a revelação. Que a Tua palavra, meu Pai, ela não volte vazia, mas que seja assim, meu Pai, a semente plantada para colher frutos para o Teu reino. Abençoe o Teu povo. Usa a minha vida como instrumento e vaso nas Tuas mãos. Pois em nome de Jesus Cristo, meu Pai, nós oramos. E em nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Podem tomar seus devidos assentos. Aleluia. Irmãos, essa passagem de que Jesus ele estava ali falando aos discípulos, acho interessante que Jesus ele faz um comparativo dele sendo a videira e aqueles que assim o servem são os ramos. Nós somos os ramos em Cristo Jesus, isso é maravilhoso. A gente sabemos disso. E a Bíblia diz que não só isso, mas Jesus ele vai mostrar para todos que estavam ali, não só os discípulos, mas com certeza deveriam ter mais pessoas, a importância de que é a gente ter Cristo nas nossas vidas e a gente assim confessar Jesus como nosso Salvador. Jesus ele nos dá assim ensinamentos, se a gente for pegar versículo por versículo, desde Gênesis até Apocalipse, irmão, a gente fica maravilhado com os ensinamentos, que é cada ensinamento, irmão, eu fico assim, olhando os versículos, falei, meu Deus, olha. E às vezes a gente lê um texto desse hoje, lê ele daqui uma semana, lê ele daqui um ano.
E sempre a palavra vai nos falar como maneiras diferentes, mas sempre a direção de Deus. Irmãos, eu tenho isso comigo, eu não sei se os irmãos têm isso também, assim, cada um. A gente, quando busca mesmo confiar em Deus, mesmo para a gente, no nosso ponto, as coisas não estão dando certo, às vezes as coisas estão dando errado, mas os olhos do Senhor estão tudo no controle, nada fugiu do controle dele. Que às vezes a gente fala assim, minha vida não está dando nada certo, mas nós estamos confiando em Deus. Não é a questão que está dando certo, a questão é a hora do Senhor estar respondendo, é a hora do Senhor estar agindo. Mas por que, pastor, esse grande detalhe? Porque a Bíblia vai falar que Jesus ele nos compara como amigos e não como servos. E essa palavra amigo eu sempre costumo falar, é uma palavra muito forte. A palavra amigo é quando a gente confessa, é quando a gente fala, é quando a gente confia. Eu não posso afirmar que eu tenho um amigo, seja onde for. É duro você falar que você tem amigo. Se você falar que você tem amigo, tome muito cuidado. Porque o amigo é uma coisa assim muito íntima. Amigo, você conta segredos. Se você fala que tem amigo, você confia. E quem a gente pode fazer nos dias que nós estamos, ou até mesmo desde a geração da humanidade? Os melhores amigos são irmãos. Ora, se os melhores amigos são irmãos, então o primeiro homicídio que teve na face da terra não foi um irmão que matou o outro irmão por causa de inveja, por causa de ciúme. Então, para você ver a amizade, nem dentro da casa, nem no meio da família, a gente não pode falar, o meu irmão é meu melhor amigo. Não, ele pode ser uma pessoa muito próxima, pode ser teu irmão. Mas diga assim comigo, mais amigo? É só Jesus. É só Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus falou assim, mas para que eu possa ter você como amigo, mas para que você possa ter a mim como amigo, você tem que fazer o que eu vos mando. Olha, até isso. Jesus ele fala assim, você faz o que eu mando, então você é meu amigo. Você está de acordo com os meus mandamentos, então você é meu amigo. Isso é muito lindo. Eu vi esse dia atrás uma pessoa falando, uma frase que eu achei muito linda. Isso é uma frase, ela falou assim, me diga quantos amigos que você tem, que eu direi como vai ser o teu futuro. Eu achei lindo isso. Porque quando a pessoa fala assim que tem amigos, ela vai estar cativando coisas pro resto da vida dela. Eu tinha pessoa que eu chamava de amigo quando era criança, que hoje eu não tenho mais convívio. E quem é amigo se separa, quem é amigo esquece do outro, quem é amigo fica longe do outro, quem é amigo ele trai, quem é amigo faz confusão. Não, irmão, quem é amigo, ali tem que estar na questão da confiança. E essa confiança está em quem? Somente em Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele falando com relação dessa questão de amigo, olha, vocês estão muito a ficar atentos, porque eu sou amigo de vocês e vocês são meus amigos. Mas aí Jesus ele não vai dar ensinamento para a igreja, nem para mim, nem para você. Bom, já que nós não somos amigos, nós vamos ser inimigos? Pastor, já que eu não tenho amigo, eu vou ter inimigo? Não. Aí Jesus ele fala assim, amigo é aquele que dá a própria vida pelo outro. Aqui eu tenho certeza que a pessoa não vai dar a vida pelo outro, até porque não tem motivo. Porque Jesus já fez isso lá na cruz, para poder nos salvar. Jesus ele vai falar assim,
já que vocês não têm essa questão do amigo, mas eu vou dar para vocês um outro ensinamento muito bom. Que isso vai ser maravilhoso de acordo com a palavra de Deus. Vocês têm que amar uns aos outros. Tem que ter um amor entre um ao outro. Ah, não é porque é meu amigo, eu também não vou gostar. O pastor falou lá na igreja Fonte que eu não tenho um amigo, então eu vou começar a armar a barraca, eu vou começar a brigar. Não, Jesus falou assim, nesse caso, tem que amar um ao outro. E como que é o amor, irmão? Pastor, tem a diferença de amar um ao outro e diferente da amizade? Tem. Amar um ao outro é respeitar. Amar um ao outro é saber os limites. Amar um ao outro é até dar um conselho. Amar um ao outro é às vezes você vê a pessoa, vamos falar assim, caída e falar assim, vem cá, deixa eu te falar uma palavra, né? Deixa eu te falar um versículo, deixa eu te dar um conselho. Isso é amor. Isso é amor. O que Jesus está querendo dizer, isso é algo que eu acho maravilhoso. Eu sou amigo de vocês, vocês são meus amigos. E vocês entre si, ele está falando vocês quem? Está falando para a igreja. Ele estava falando para aqueles que estavam ali no convívio com ele. Ele estava falando para aqueles que estavam ouvindo. Ele não estava falando para aqueles que estavam longe, nem distante. Não, ele estava falando para aqueles que estavam ali junto dele. Ele falou, mas vocês têm que se amar. Tá? Vocês têm que se amar. No meio dos irmãos, tem que ter amor. No meio dos irmãos, não pode ter separação. No meio dos irmãos, não pode ter divisão. No meio dos irmãos, não pode ter grupinho daqui, grupinho de lá, grupinho daqui. Não pode ter. Ele falou assim, sabe quem é que faz isso? O mundo. Sabe quem é que faz isso? As trevas. Ele fala assim, no meio de vocês tem que estar todo mundo junto, e como diz, misturado, tem que ter. No meio de vocês não pode ter assim, eu cumprimento esse, não, esse aqui não gosto dele não, esse aqui eu cumprimento. Esse aqui eu dou a paz, esse aqui é muito estranho, não. Tem que ser todos, se tratado com amor. E quem ama vai desejar o mal para o outro? Não. Quem ama vai odiar o outro? Não vai odiar. Sabe quem que nos odeia? Jesus falou que quem nos odeia é o mundo. O mundo nos odeia. Porque ele falou que antes de tudo, o mundo odiou a ele. Então você não fique surpreso se alguém do mundo for contra você. Se alguém do mundo te criticar. Irmão, eu costumo dizer assim, quando a igreja não está incomodando o mundo, alguma coisa está errada. A gente não estamos aqui para agradar o mundo. Nós estamos aqui para agradar Jesus. Nós estamos aqui para servir o Deus de qual morreu lá na cruz pelos nossos pecados. E é tão lindo que ele fala assim, olha, não foi vocês que me escolheu, foi eu que escolhi vocês. Eu escolhi vocês para vocês poderem me servir. Foi eu que olhei e falei assim, não, eu vou morrer por eles. Diga para quem está do teu lado, Jesus morreu por você. Ele morreu por mim e morreu por você. Ele morreu para que nós possamos ser salvos. Ele morreu para que nós possamos ser libertos. Se você fosse aí parar agora aí, olha, 20 segundos se você fizesse assim na tua cabeça. Deixa eu ver quem é meu amigo. Irmão, não vai aparecer lista não, porque você vai lembrar assim, peraí, minha esposa é minha amiga. Mas ela já quis um mal para mim. Você vai falar, essa não é minha amiga não, risco ela. Meu marido é meu amigo, peraí, mas ele já falou um negócio que eu não gostei. Não, esse não é meu amigo não. Meu irmão é meu amigo. Ixi, olha, não vai sobrar nada, ninguém. Eu posso ter a proximidade, eu tenho que amar. Pastor, então, a partir de hoje, então, eu já vou falar para todo mundo. Não chega perto de mim não, que eu não sou teu amigo não. Jesus está falando assim, que nós temos que amar um ao outro. Nós temos que amar. Diga para quem está do teu lado, eu tenho que aprender a te amar. Temos que aprender a amar. Mas o amar é aquele, como diz por aí,
I love you, como diz, não. O amar, irmão, é querer bem. O amar é você orar pelo irmão. Você tem orado por irmão? Está do teu lado? Você tem orado pelo irmão da igreja? Você tem orado para que Deus não deixe faltar nada na vida dele e nem na casa dele? Você tem orado por esse irmão? Isso é amor. Você tem feito isso? Ou em vez de você fazer, você critica? Aí você está fazendo o que está contrário à palavra de Deus. Você tem falado assim: Senhor, alcança aquela casa, alcança aquela família. Será que nós temos feito isso? O que é que Jesus estava falando, irmão? Para a igreja. Jesus estava falando assim para mim e para você. Se sinta você assim, nesse momento, ele falando. E olha, mais de 2000 anos atrás, ela serve para os dias atuais. A Bíblia vai dizer que Jesus está dando um ensinamento e fala assim: olha, para que possam as coisas ser realizadas na vida de vocês, vocês têm que amar. Quem ama consegue alguma coisa? Consegue. E quem odeia? Ele vai conseguir? Não, não vai, irmão. Ele até consegue em partes, mas em outras ele só é sofrimento. Vai ficar desiludido, desanimado. Aí Jesus ele fala assim: então, no meio da igreja tem que ter o amor. Diga assim comigo: no meio da igreja, tem que existir o amor. É. Aí Jesus ele dá a sequência. Olha, no meio de vocês tem que ter o amor. Mas olha, esse amor tem que existir para estar preparado para aquele que vos odeia. O irmão não pode ficar contente se ele vê alguém do mundo falando mal do outro irmão, em vez dele defender, ele concordar. Ele não pode, irmão. Ele vai estar fazendo pior de quem está falando. Ele vai estar fazendo pior. Ah, eu estou numa rodinha lá e estou metendo a língua nos irmãos da igreja. Aí, em vez de você defender ou sair de perto, você vai lá e concorda. É mesmo, esse dia atrás eu vi lá, um negócio lá é complicado. Sai de perto, porque se você ao menos balançar com a cabeça, você está concordando. Você vai estar fazendo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Você não vai estar sendo contra a igreja, você está sendo contra o Criador. Você vai estar sendo contra aquele que morreu lá na cruz. Irmão, eu fico tão contente quando eu sei que tem alguém falando mal da gente, irmão. Eu fico contente. Pastor, eu estou falando mal de você. Pastor, eu falei, deixa falar. Pastor, tem gente que não gosta de você. Eu falei, nem Jesus agradou, por que eu vou agradar? Se eu for agradar todo mundo, irmão, tem alguma coisa errada. Aí Jesus ele fala assim, olha só o versículo de número 18. Aí em João 15, 18, ele fala assim, ó: se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outro, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguir a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome. Porquanto não conhece aquele que me enviou. Se eu não vier, nem lhes houvera falado, pecado não teria. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teria. Mas agora, não somente tem eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei: odiaram-me sem motivo. Jesus está falando assim, olha, o mundo me odiou. O Senhor dá motivo. Quanto mais a mim, quanto mais a você, irmão.
Que somos falhos, damos motivo toda hora para as pessoas olhar para a gente e falar assim, não gosto dele, não gosto dela. Jesus está falando assim, vocês não têm que ser amigo do mundo, não. Pois quem é amigo do mundo tem consequência. Quem quer ter amizade no mundo, irmão, olha, vai ter consequências. Quem busca conselho do mundo, vai ter consequências. Jesus está dizendo assim, olha, sabe de vocês uma coisa, o mundo ele me odeia. Sabe por quê? Porque ele prega a verdade. E o mundo é vive do quê? Da mentira. Sabe por que eles me odeiam? Porque Jesus, ele liberta. E o mundo faz o quê? Ele prende. Sabe por que o mundo odeia Jesus e nos odeia? Porque nós oramos. E o que o mundo faz? Enquanto isso, o mundo vai pecando, vai se aprofundando. Sabe o que o mundo nos odeia através de Jesus? Porque hoje você está aqui na igreja. E pelo mundo, era para você estar lá fora, bagunçando, fazendo o que não devia. Sabe por que o mundo nos odeia? Porque nós aqui cantamos louvores. E o mundo lá fora está cantando as músicas das trevas, estão se divertindo. Ah, pastor, mas eu conheço pessoas da igreja que ele faz isso aí que você está falando. Faz a tua parte, para de olhar para a vida dos outros. Faz aquilo que Jesus tem falado. Mesmo assim, ama ele e não odeia ele. Porque o que é muito perigoso, irmão, é quando a gente mesmo estando na igreja, irmão, você sabe o que significa a palavra ódio? Ela é muito forte. Você sabia que a palavra ódio, ela significa matar? A palavra ódio é matar. A palavra ódio é exterminar. A palavra ódio é eliminar, irmão, é apagar. E Jesus está falando assim, vocês têm que amar uns aos outros. Ah, pastor, olha, mas acontece... E isso é normal da gente ter escutado. Eu não estou mais me dando legal com os irmãos. Eu vou até dar um tempo. Tem gente que fala assim, eu vou dar um tempo. Isso é um perigo. Você quer ver como é um perigo? Abre aí no livro de Isaías. Pega a Bíblia, irmão, por ali. Eu gosto de crente lendo Bíblia. Eu gosto de crente lendo Bíblia. Pega a sua Bíblia aí. Isaías capítulo de número 30. Pergunta para quem está do teu lado, você gosta de leitura? Vai falar assim, não, eu não gosto de ler não. Ah, então você vai pagar suas contas nos boletos, você não lê não, você vai pagando, não sabe nem o que está fazendo. Isaías capítulo de número 30. Livro de Isaías. Capítulo de número 30. Versículo a partir de número 1. Isaías capítulo 30, versículo 1. Que diz assim a palavra do Senhor, irmão. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executo planos que não procedem de mim, e faz aliança sem a minha aprovação, para acrescentar esse pecado sobre pecado, que descem ao Egito, sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se tornará em vergonha, e o abrigo na sombra do Egito em confusão, porque os príncipes de Judá já estão em Zoan, e os seus embaixadores já chegaram a Arnes. Todos se vergonharão de um povo que de nada lhes valerá. Não servirá nem de ajuda, nem de proveito, porém de vergonha e de opróbrio. Eu lendo esse texto, e isso nos mostra algo muito interessante. Aqui Jesus estava falando de Israel, o Senhor estava falando de Israel. Que Israel estava deixando de buscar conselho na presença de Deus e estava indo buscar conselho no Egito. Ou seja, Israel estava deixando o amigo, que era o Senhor, e estava buscando o amigo lá no mundo.
E o Senhor falou assim, olha, eu comparo esses que deixam de dar ouvido para a igreja e que dá ouvido para quem está lá no mundo, de filhos rebeldes. De filhos que, ou seja, que são revoltados. Que fica aí procurando os conselhos lá no Egito comparado com o mundo. Que deixa de me ouvir e quer ouvir os faraó. Faraó comparado aqui com a escravidão. Mas sabe, o Senhor falou assim, sabe o que vai acontecer com eles? Eles vão passar vergonha. Eles vão ser muito humilhados. Porque no que eles estão fazendo não procede de mim. Mas uma coisa que nós devemos aprender. Eu preciso aprender mais. Porque aqui o Senhor estava falando assim, Israel, para de ficar dando ouvido para quem está lá no mundo. E tem hora que a gente, irmão, dá mais essa bobeada. A gente prefere às vezes dar ouvido para quem está lá no mundo e deixa de dar ouvido para o Senhor. E quem que morreu por mim, quem que morreu por você? Foi Jesus, não foi o mundo. E quem que nos escolheu, irmão? Foi Jesus. Mas a gente como igreja nós pecamos, irmão. Não vou buscar mais conselho lá não, porque não está resolvendo nada. Não vou mais orar não, porque olha, as coisas minhas, eu prefiro contar as minhas coisas para a pessoa do mundo, para um amigo. Pergunta aí para quem está do teu lado, você tem amigo? Cuidado com esse negócio de amizade, irmão. Toma cuidado. Negócio de amizade é você ficar falando os teus planos para os teus amigos. Negócio de amizade, você fica contando as suas intimidades para os teus amigos. Esse negócio de amizade, você fica contando o dinheiro que você tem para os teus amigos. Esse negócio de amizade, você fica contando as tuas fraquezas para os teus amigos. Isso é perigoso. Jesus fala assim, isso vai se acabar em ruína e em vergonha. Quer desabafar? Desabafa para Jesus. Quer falar? Fala para o Senhor. Jesus falou assim, esses filhos são muito rebeldes. São os filhos revoltados. Jesus ainda fala assim, ainda faz as coisas e não me consultam. Ainda faz as coisas que não tem a minha aprovação. Olha, irmão, o que o Senhor falando para nós? Nós temos que consultar Deus no que nós vamos fazer. Nós temos feito coisa que o Senhor não tem aprovado. Jesus, ele falou para nós lá no texto que nós lemos lá de João, eu sou o amigo que você tem. Eu sou o amigo de vocês. Amigo, irmão, olha, a gente tem que falar assim, Senhor, eu preciso falar contigo, porque você é o meu melhor amigo. Mas eu não tenho amigo. E é bom quando você fala que não tem amigo. Mas não está falando que é para você se isolar. Mas não está falando que é para você ficar no canto. Está falando que é para você orar. Pergunta para quem está do teu lado, eu posso orar por você? Podemos orar um pelo outro. Quer fazer os teus planos? Consulta Deus, irmão. Para de querer ficar descendo para o Egito. O Egito o Senhor já nos tirou, irmão. Às vezes os convites do Egito têm seduzido. E o que eu acho interessante é que às vezes a pessoa fala assim, eu não sei o que está acontecendo comigo. É porque você não lembra ou está apagando da tua cabeça o que você fez lá atrás. Porque são as consequências. O Egito traz consequências. O Senhor falou assim, o Egito traz ruína. O Egito traz vergonha. Em outras palavras, o pecado, ele nos humilha. O pecado nos joga para baixo. O pecado, não adianta você ficar chorando, resmungando, não. Nós temos que dar a volta por cima. E nos redimir. Você quer ficar perto de alguém? Ora perto de alguém que ora por você. Que quer o teu bem. Ora para alguém que te faz convite, como diz assim o Salmista 122, a pessoa, você está perto de alguém, como diz o Salmista assim, Salmo 122, quando
O salmista Davi, ele fala assim, ó, Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, ou seja, mais de uma pessoa falou para ele, alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso é um convite, irmão, maravilhoso, que a gente tem que receber. Isso é um convite de quem ama a gente. Isso é um convite que a gente tem que fazer para quem a gente ama. E quem nos odeia vai fazer isso? Jamais. Quem nos odeia vai falar assim, ó, vamos se divertir um pouco lá na esquina lá. Quem nos odeia vai falar assim, olha esse negócio de igreja, tem um lugar que é mais legal para curtir. Tem um legal que é mais da hora para a gente estar se aprofundando. Pois quem nos odeia está na lama. A Bíblia fala assim, não tem como um cego guiar outro cego. Ambos cairão juntos num buraco. E Jesus está falando assim, olha, eu sou amigo. Eu morri por você. Eu que morri pela igreja, não foi o mundo, não foi o Egito, não foi a escravidão. E para finalizar, irmão, você tem valorizado esse amigo tão precioso na tua vida que é Jesus? Como você tem tratado esse amigo? Às vezes aquele que você chama de amigo, e ele vai na tua casa, você recebe tão bem, né? Às vezes ele te manda uma mensagem, você responde tão rápido. Às vezes ele pede um socorro, você faz de tudo para socorrer. E aquele que realmente é o nosso amigo, como que nós temos tratado dele? Como eu tenho tratado Jesus como meu amigo? Eu tenho tratado ele da maneira como ele merece? Ou da maneira como eu acho? Como que eu tenho tratado Jesus na minha vida, irmão? Como você tem tratado Jesus na tua vida? Amigo, não decepciona. E se nós somos de amigo de Jesus, a gente não decepciona ele. Ele jamais nos decepciona. Amigo, ele não odeia. Jesus jamais nos odiou. Amigo, a gente está sempre preparado para ouvir. E Jesus tem falado conosco todo dia. Como você tem tratado Jesus na tua vida, irmão? Como você tem tratado o verdadeiro amigo que nós possamos falar, que é Jesus? Como que nós temos tratado? Para pensar. Eu trato bem Jesus, estou indo para os cultos. Tem uma Bíblia em casa, está lá no Salmo 91, e por aí vai, né? Eu tenho Jesus, não, Jesus, eu tenho até no meu carro está escrito Jesus é o meu Salvador, e por aí. Não é assim esse tratamento. Jesus está falando assim, amigo, eu vos chamo quando vocês fazem o que eu mando. Não adianta querer chamar Jesus de amigo e fazer o que ele não está mandando. Aí não é amigo, irmão. Aí é o que ele falou aqui, filhos rebeldes. Quando a gente faz o que não está de acordo com Jesus, nós somos rebeldes. E o que traz a rebeldia? O que traz, irmão, a gente não ouvir o Senhor? Traz bagunça. Mas diga comigo, mas em nome de Jesus, o meu Deus, Ele é meu amigo. Vamos aplaudir nosso Deus. Aleluia. E não fica preocupado, irmão, se o mundo está odiando. Se as pessoas falam mal. Ora. Se você tiver argumento para falar, fala. Mas fala com sabedoria. Não é que vai falar mal e você vai entrar na pilha também e falar mal ou então vai entrar na briga. Você está falando mal, não, vamos brigar agora. Não, fala com sabedoria. Fala com entendimento. Jesus falou assim, antes do mundo vos odiar, já me odiavam já. E olha que nem motivo eu tinha, mas o mundo me odiava. Quando a gente faz certo, a gente incomoda muita gente, irmão.
Quando a gente procura fazer as coisas corretas, a gente vai incomodar. Ah, nós somos perfeitos, então, pastor. Não, não somos perfeitos, não. Estamos buscando a perfeição. E essa só vai ser alcançada quando nós estivermos no céu. Então não fica preocupado. Ah, Cicrano não gosta de mim porque eu estou na igreja. Fica só em oração. Em vez de você confrontar ele, pede para Jesus responder na vida dele. Pede para Jesus colocar a mão sobre a vida dele. Não sei se eu falei isso, mas olha, eu já presenciei vida de pessoas, não aqui nessa igreja, mas numa outra igreja, que falava muito mal da igreja, muito mal do pastor. O que eu falava para ela? Irmãos, toma cuidado que vocês estão falando que isso não vai acabar bem. Irmãos, vocês não estão falando mal da igreja nem do pastor, vocês estão falando mal de Jesus. E vê hoje como é que não está a vida dessas pessoas. 2 famílias destruídas, nenhuma na igreja. Vê a vida de quem fala mal, irmão. Vê a vida de quem odeia Jesus, de quem odeia a igreja. É uma vida de ruína. Às vezes está até no conto, mas é uma vida bagunçada, é uma vida destruída, é uma vida que não tem oração, é uma vida que não tem intimidade com Deus. Jesus está falando assim, não se preocupe não. Fique tranquilo. Apenas faça o que eu mando. Não odeia não. Ame. Mas é duro, pastor, amar quem fala mal da gente. Ele está falando. Ame. Ore por eles. Diga para quem está do teu lado, eu vou orar por você, tá? Mas ora pelo bem. Se você for orar pelo mal, também Deus não vai receber não, pode ter certeza. Tem a oração para matar? Não tem. Tem a oração para Deus colocar a mão e fazer justiça. Tem a oração para Deus. Irmãos, deixa eu te ensinar uma coisa para você aprender. Quando você se sentir perseguido, fala assim para Deus, Deus, coloca a mão sobre a vida dessa pessoa. Faz a tua justiça. Faz a tua justiça. Você não vai falar, Deus, eu não gosto dela, eu tenho raiva. Não, faz a tua justiça. E deixa o agir de Deus. E continue sendo fiel. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. E assim de pé, fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos e fala aí com o teu amigo. Fala aí com o teu Salvador. Fala com o teu Deus. Fala com aquele que te guarda. Fala com aquele que te fortalece. Fala com Jesus, irmão. Esse amigo, ele tem tanta saudade de nos ouvir, irmão. Eu sabia que Jesus, ele quer a qualquer momento ouvir a nossa voz e falar com Ele? Como tem sido a tua conversa com esse amigo, que é Jesus? Ou você quase não tem conversado com Ele? Como tem sido a tua aproximação com esse amigo que é Jesus? Ou você não tem estado tão próximo dele? Como tem sido a nossa amizade com Jesus, irmão? É uma amizade que vai um tempo e depois esfria. Ela demora um certo tempo e depois apaga. Jesus, ele quer ser nosso amigo eterno. Ele não quer ser nosso amigo de temporada. Jesus, ele não quer ser amigo meu e seu na infância, nem na adolescência, nem só na fase adulta. Jesus, ele quer ser nosso amigo por toda a vida. Fala com esse Deus poderoso, irmão. Fala com esse Deus que é grande.
Senhor tem saudade de nos ouvir, irmão. Como nós precisamos dobrar mais os nossos joelhos. Como nós precisamos entrar na nossa casa, no nosso lar, fechar a porta e falar: vou falar com o meu amigo. Como nós precisamos, irmão. Você precisa falar com Deus, irmão. Você precisa falar com o teu Criador, teu Salvador. Porque a palavra fala que o mundo ele tem nos odiado e isso não vai parar. É perigoso quando o mundo ama as nossas vidas. Pois o amor do mundo para nós é pecado, irmão. Pois o amor do mundo para as nossas vidas é querer nos levar para a ruína. O mundo vai dar conselhos que aos nossos olhos parece bom, mas são conselhos destruidores. São conselhos fora do plano de Deus. Irmão, o Egito é só destruição. Mas na presença de Deus, não, irmão. Na presença do Senhor, nós nos fortalecemos. Na presença de Deus, quando nós buscamos assim conselho, o Senhor nos dá vitória. Busca Deus, irmão. Pede para o Senhor para você ser forte. Pede a Deus para você resistir às ciladas de Satanás. Pede a Deus para que você possa a cada dia servir a Deus de todo o coração. Servir a Deus em espírito e em verdade. Nós temos feito o que o Senhor tem nos falado? Será que nós temos feito aquilo que o Senhor tem nos ordenado? É triste quando Deus fala para a gente fazer uma coisa e a gente faz outra. É triste quando o Senhor quer abrir os nossos olhos e a gente se faz que nós estamos cegos. É triste quando o Senhor fala os nossos ouvidos e nós estamos nos fazendo de surdo. É triste quando o Senhor quer nos despertar e nós estamos dormindo espiritualmente. Que o Espírito Santo possa nos fortalecer a cada dia. E assim com os teus olhos fechados, e a mão no teu coração, diga assim comigo: Senhor meu Deus, e Senhor meu Pai, me desperta para te ouvir, me desperta para te adorar, em nome de Jesus Cristo. Assim eu oro, e em nome de Jesus Cristo eu agradeço. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir nosso Deus. Aleluia. Amor, irmão, finalizando. Amor um pelo outro. Não é meu amigo, mas eu vou odiar. Não, Jesus fala que nós temos que amar. No meio da igreja tem que ter o amor. Então fala para quem está do teu lado: eu tenho que aprender a te amar, meu irmão. Em outras palavras, me ajuda a eu te amar. Porque tem uns que não colaboram não, hein? Meu misericórdia. Tem que ter isso, tem que pedir. Me ajuda a te amar. Me ajuda a ser salvo. Resumindo, não me atrapalha eu servir a Deus não, hein? Não é fácil, mas Jesus, Ele nos dá graça. Amém? Pega as tuas mãos para os céus. Nosso Deus e Pai, leva o seu povo para os seus lares, debaixo das tuas mãos e da tua segurança. Nos dá uma noite do justo, uma noite abençoada e, acima de tudo, na tua presença. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a presença gloriosa do Espírito Santo e as doces e mega consolações esteja com toda a tua igreja. E todos aqueles que crerem digam comigo. Amém. Vamos aplaudir nosso Deus. Aleluia.